12 de abril saíram os dados da inflação nos Estados Unidos. O vídeo poderá acabar por ser um bocadinho mais longo por causa dessa análise da inflação, mas deixem o like, comentem qual é a vossa opinião. O movimento de certa forma surpreendeu, porque as coisas estavam bastante bullish e depois ficou tudo bearish e agora vamos ver como é que termina o dia, não é? Mas olhando para as cotadas nacionais, aquilo que vemos é que o PSI acabou por subir 0,2%, o DAX 0,5%, o CAC praticamente não se mexeu e a Bolsa Espanhola a subir, tal e qual como o DAX, acima dos 0,4%. O Standard & Poor's, apesar de tudo, está positivo, mas nós estivemos nos 4.130, 140, algo assim, pelo que perdemos 30 pontos assim de repente. No entanto, a nossa bolsa, o que é que temos pelo ponto negativo? A Altri, as papeleiras de certa forma caíram, eu creio que já deve ter fechado a gap de tal notícia do dividendo. Eu não entendo porque é que, e confesso, eu simplesmente não entendo. Se vocês me disserem assim, olha, tens aqui uma ação, ela vale 10, vou-te dar um dividendo, 10 cêntimos, ela vai passar a valer 0,9. Eu não entendo porque é que existe uma corrida para esse dividendo. Eu confesso, eu entendo o porquê das pessoas criarem portfólios com dividendos. Há muita gente que tem muito capital investido em ações com dividendos porque é a rentabilidade mensal que as tiram, ou seja, viver às custas dos investimentos não é mais do que estar a viver à custa do dividendo. Agora, este tipo de corridas simplesmente eu não entendo. No entanto, são aquelas que caíram. De resto, temos as da energia, como iremos ver na inflação dos Estados Unidos, o setor da energia foi o responsável pela queda dos valores da inflação, principalmente os da energia, claro, também houve itens da alimentação, assim como os ovos voltaram a cair. No entanto, Galp caiu 1%, a EDP Renováveis 0,7%, a EDP não se mexeu, a amplitude da EDP não foi assim tão grande quanto isso, e a Green volta a cair 0,5%. Pelo lado positivo, Mota-Engil 2% e o BCP. Algo interessante que deveríamos começar a discutir era se nós começamos a ter, e nós já falamos sobre isto desde o início do ano, não é? Aquilo que nós falamos é o quê? É que tudo isto segue, digamos, uma linha histórica de certos tópicos. Os tópicos iniciais eram o aumento da inflação, depois era o aumento das taxas de juros e depois começamos a ter deflação e temos a recessão. E alguns itens já estão a ter deflação. A realidade é essa, a energia está a começar a ter deflação. Como é óbvio, foi o item que mais subiu, é natural ter deflação. Deflação é o quê? É inflação negativa. Mas isto vai acabar por afetar o setor financeiro, assim como todas as outras cotadas. Não tenham dúvidas nisso. Eu hoje vi um gráfico, eu tenho pena de não ter partilhado, mas estava com pressa, em que basicamente dizia que o múltiplo da McDonald's face ao valor das vendas, dividindo pelo número de ações, creio que era isso, o valor é o valor do McDonald's a dividir pelo valor das vendas, não são lucros, tem um múltiplo superior, por exemplo, ao da Meta, Apple e afins. E porquê? Porque basicamente toda a gente apostou ou aposta que a McDonald's vai acabar por subir. Porquê? Por causa dos períodos de crise. Períodos de crise faz com que as pessoas continuam a ir jantar fora, né? Nós somos seres humanos, nós criamos hábitos e aquilo que fazemos é, se eu tenho o hábito de jantar fora, eu vou continuar a jantar fora, só reduzo, é o meu custo. E uma forma de reduzir os custos é ir para a restauração mais barata, né? Fast food. Mas a questão é esta, BCP é resiliente e sempre a subir, de resto tudo mais ou menos neutro, não há aqui assim uma que se destaque, temos a Jerónimo Martins a subir 1%, e pouco mais. Olhando para Estados Unidos, isto é os setores, a maior parte das defensivas estão lá em cima, tirando o Consumer Defensive,
são aquelas que têm estado a liderar, é um facto. Vejam no movimento semanal, a tecnologia tem estado em queda, também não deixa de ser um facto. Temos muitas cotadas que subiram bastante desde o início do ano, é natural que tenham quedas, mas o mapa para já é este aqui. Aquilo que basicamente deixa as coisas assim um bocado, vamos dizer, deprimentes, é que o pre-market, nós estávamos todos lá em cima, eu acompanhei a abertura e eu não fiz posicionamento nenhum, nem vendi. A única que eu devia ter vendido, mas iria-me obrigar a fazer gestão, ou seja, a gestão era o quê? Era vender e depois voltar a entrar, e sinceramente não me apetece, pela questão de e se, né? E se ela não vai lá, apesar de ter ido, que é a Nvidia. No entanto, a questão é, eu abri o meu Yahoo, não sei o nome disto, o Yahoo não sei de que, a app no telemóvel, e este valor, ou seja, de tudo, se eu clicar aqui em My Portfólios, isto estava positivo $4.000 e de repente virou e ficou negativo 4.000. E quando digo de repente, foi uma questão de 15 minutos, talvez? Não tenho a certeza. Mas a grande questão é esta. De onde é que vem esta volatilidade toda? Porque é que houve este sell-off? Sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Eu estava à espera que houvesse um squeeze, porque aí existem muitas puts, não é? A grande questão é que os índices não estão com esse nível de puts. Nós podemos ver aqui assim, vamos fazer aqui um refresh do SPY, isto é, para hoje não é relevante. Basicamente chegou lá e depois baixou, mas para sexta-feira as coisas, eu creio que aumentou ligeiramente aqui, mas muito ligeiro, ou seja, continuamos com os mesmos parâmetros, né? Os 4.200 e os 4.000, e nós basicamente estamos aqui assim. Eu sinceramente eu não entendi esta movimentação. Isto é o volume, aquilo que tem entrado, isto é o outstanding, ou seja, a diferença entre aquilo que abriu e fechou, ou seja, isto só deixa as que estão abertas. Vamos ver o que é que acontece até sexta-feira. Eu estou crente que as coisas são para subir, mas a minha crença hoje foi um pouco defraudada, digamos assim. Ou seja, temos calendário. O que é que nós tivemos? Tivemos a inflação subiu 0,1, excluindo a energia e a alimentação acabou por subir 0,4, ou seja, subiu mais. De resto não houve assim nada que justificasse este tipo de queda. O petróleo tem estado resiliente em termos de preço. Porquê? Porque membros do governo têm dito que a Reserva Federal vai ter que aumentar as reservas do petróleo, ou seja, eles são compradores, já não são vendedores, e isso faz com que o preço do petróleo se mantenha lá em cima. Creio que até chegou a subir, mas o que é que nós temos de importante na inflação? Ponto 1, comparando o mês do ano anterior, o mesmo mês do ano anterior, chamado homólogo, nós vemos que estamos bastante distantes, não é? Não se esqueçam, isto foi quando basicamente se deu a guerra na Ucrânia. Iniciou a 24 de fevereiro, pelo que é natural isto acontecer. Agora, a grande questão, e acho que é a parte mais importante, é esta. A inflação tem estado em queda, ou seja, de todos os itens inclui a energia e a alimentação, mas aquela que exclui a energia e a alimentação tem estado a estabilizar e a aumentar ligeiramente. A parte importante, e eu vou ficar por este gráfico apenas, não vou perder muito tempo a falar. Eu partilhei no Discord que os ovos caíram 10% e a realidade é não nasceram mais galinhas, pois não. Mas o que é que nós temos aqui assim que se destaque? É que realmente a energia, seja gasolina, seja fogo, tudo cai. Isto é sem ajuste, 12 meses volantes, ou seja, comparando, nem sei se é comparando, se é extrapolando, honestamente. Mas a questão é, aquilo que nós queremos ver é esta, e a parte, porque é que isto ficou assim com esta cor?
Eu sei que carreguei aqui. Mas aquilo que nós queríamos ver é que a energia tem estado em queda, eletricidade, utility, que é gás, tem estado em queda. Em Portugal vai acontecer, como eu já disse, em abril, ou seja, a EDP disse que ia cortar os preços em 20%, com atraso ou sem atraso, foi o que eles disseram. Vamos ter depois também a pressão da questão da Páscoa, enfim. A grande questão é, nenhum destes valores inclui a Páscoa nos Estados Unidos. A energia tem estado em queda, a alimentação tem estado em queda, aquilo que não cai é isto. Basicamente, serviços de transporte. Os serviços de transporte e o alojamento, o shelter, simplesmente não caem, literalmente. Vocês veem aqui alguns veículos têm estado estranhamente a subir, novos veículos, 0.4, ou seja, a Tesla anda a cortar preços, mas os preços em si têm estado a aumentar. E depois temos então as commodities, excluindo a energia e a alimentação, 0.2. Ou seja, as commodities têm estado estáveis. A grande questão é esta: o Fed tem sempre olhado para este valor. Serviços. O grande problema, né? Serviços menos a energia. O grande problema da inflação dos Estados Unidos é que os serviços não baixam de preço. Justificam, por um lado, que tem algum atraso face às restantes componentes, mas a realidade é que não desacelera. Pelo contrário, acelera. Vejam o que aconteceu aqui com os serviços de transporte. Tem estado sempre a aumentar desde novembro, que basicamente tem estado a aumentar. É um item, vale o que vale, ele não tem um peso assim tão expressivo quanto isso, mas a realidade é que é algo que deixa em aberto a continuação do aumento das taxas de juros. Isto é algo que basicamente continua em cima da mesa. Não se esqueçam, nós neste momento nos Estados Unidos estamos com uma taxa de juros entre 4,75% e 5%, 32% acha que vamos manter, não vai haver aumento agora em maio, e 70% dizem que vamos aumentar a 25 pontos. Está em cima da mesa, não se esqueçam dessa parte. Isto, não haver um aumento, não é um pivô. Pivô é quando eles baixam as taxas de juros. É simplesmente uma pausa, né? E o Fed já tinha dado algumas indicações que poderia fazer uma pausa. Vamos então agora começar pelos nossos gráficos, olhando para o PSI. O que é que fizemos? É um martelo invertido, uma quebra de tendência, digamos assim, é o que este tipo de vela diz. Eu sinceramente olho para ela e digo assim, um doji, indecisão, estamos dentro da doji. Enquanto não fecharmos abaixo da doji, eu não vou estar alarmado. Porquê? Porque a realidade é que as coisas estão tão voláteis que simplesmente elas podem começar a inverter rapidamente. E este martelo invertido dentro de uma doji não tem, é neutro. Colocando aqui a uma hora, aquilo que nós vemos é neutro. Para já estamos com consequência de mínimos mais elevados, máximos mais elevados, e fechamos acima da moving average. Portanto, para já não tem nada de alarmante. Como é óbvio, se começarmos a vir para baixo, principalmente perder esta zona deste pivô que está aqui, ou pelo menos fechar a gap, fica em cima da mesa. Antes disso, vamos ter que batalhar com a Moving Average e a Bollinger Band. Portanto, em termos de PSI, existe a possibilidade de uma queda de 30 pontos. Não é assim nada especial, não é? Honestamente não é. Vamos ver como é que fecham os Estados Unidos, porque para já, e seguindo aqui a sequência, IBEX a fazer uma sidebar, o mesmo acontece com o CAC a fazer aquela vela feia que dá indicações de que houve preços mais altos, mas que foram completamente esmagados, mas voltámos para a zona de suporte e o DAX a fazer praticamente o mesmo. Já o Standard & Poor's, eu creio que este ticker, o IS, está completamente desfasado face aos restantes. Eu não sei porquê. Não sei porque é que este está desfasado. Este veio até aos 4.176, que é o que eu sigo, que é o S500, veio até aos 4.149, e o Standard & Poor's, tudo bem que este máximo não tem nada a ver com o
o do Standard & Poor's, é pre-market, mas o Standard & Poor's não passou dos 4.135. Portanto, e o SPY também não anda muito longe disto. O SPY e este SPX andam sempre muito próximos um do outro. A grande questão agora é esta. Olhando para esta estrutura, sinceramente, vocês olham para esta estrutura e dizem assim, ela está bearish? Não. Se nós colocarmos na visão semanal, creio que dá uma ideia de como é que as coisas estão. Mínimo mais elevado, mínimo mais elevado. Máximo mais elevado. Enquanto não rompermos este máximo, nós ficamos da dúvida. E a grande questão é mesmo esta. Nós só vamos sentir medo quando começarmos a perder esta zona. E mesmo assim vamos olhar para isto e dizer assim, olha, onde é que está a Moving Average? A Moving Average está aqui, ou seja, pode acontecer de vir aos 4.000 e depois fazer bounce. Pode não acontecer, pode simplesmente ir. A grande questão é esta. Não estamos bearish, mas as coisas têm estado voláteis e a flutuar de uma maneira brutal. Vamos pegar aqui no Standard & Poor's e ver a uma hora que as coisas simplesmente têm... É engraçado, antes não tinha aqui um botão que era para fazer automaticamente isto. É este? Não. Estranho. A grande questão é mesmo esta. Abertura, tivemos um flash, voltámos para cima e depois, espera, é para continuar para baixo. Literalmente, e a amplitude é grande. Se vocês forem a ver da abertura até este mínimo, tivemos aqui a ir quase 1%. Agora as coisas estão a tentar voltar para cima, como é óbvio, nem todas as cotadas estão a voltar para cima, ou pelo menos a recuperar tão bem. Vamos acompanhar as QQQs, as tecnológicas são aquelas que não estão a ter uma performance tão boa, mas olhando para a estrutura, vocês veem, para já não se perdeu nada, né? As QQQs, breakout é aqui, o Standard & Poor's, o breakout é aqui, rompemos este máximo que está aqui, mas fizeram um flush. Mesmo o Russell, que é onde se denota, porque tem este crescimento, o maior risco, nem fechamos a gap. É tipo, será que é para vir cá para baixo fechar esta gap? Porque este flush devia ter fechado a gap. Enfim, estejam atentos. A VIX continua negativa, continua a não fazer nada. A VIX não nos diz nada. Aquilo que a VIX nos diz é assim: quando virem a VIX a 2016, 2020, algo assim, sintam medo. Porquê? Porque normalmente ela faz breakout. Significa que o breakout tem continuidade? Nem sempre. Aqui não aconteceu, né? Que fez um breakout bem para baixo, fez o breakout novamente bem para baixo, mas sintam medo, porque nesse dia acho que será mais interessante vender. Até agora, não, a VIX não... E não se esqueçam, a VIX mede a volatilidade das options, ok? As coisas para já estão estáveis. O dólar em queda, porquê? Porque basicamente estamos com o tal... a tal questão das taxas de juros, né? Que elas já estiveram bastante negativas e estão a recuperar, bastante negativas e estão a recuperar, não é? O dólar está naquele ponto de começamos a bicar para baixo, é para perder isto tudo. Portanto, tenham isso em conta, ou seja, quem está naquela situação, e eu incluo-me nisso, porque já ando a pensar há um bocado de tempo, de pegar numa ou outra cotada que eu tenho. O meu foco tem sido a Nvidia. Porquê? Porque tive quase um ano negativo com ela e agora estou a ganhar aqui a $1.000, $2.000, sei lá, num investimento de 40 mil não é nada. A grande questão é mesmo esta, não é nada, mas fica agravado se o dólar começar a cair, né? Se o dólar vier aqui para os 100 é menos 1,5%, ou seja, pensem assim, se a Nvidia se mantivesse estável, certo? Ou seja, sem perder valor, a queda de 1% em 40 mil, ora 10% são 4 mil, por isso 1% são 400, eu ia perder $400 sem fazer nada. A cotada não fez nada, ela não mudou de preço, mas eu já perdi $400. Para já é um não problema. Neste momento, para mim,
para já é um não problema. Quanto ao petróleo, a reação foi bastante positiva. Nós tínhamos falado, eu, se fosse para fazer uma aposta, e volto a dizer, a percepção de cada um vale o que vale. Porquê? Porque aquilo que manda é o preço. E a minha percepção era, não, isto não faz sentido nenhum, vamos fechar esta gap, ou seja, vamos perder esta zona e vamos cá para baixo. Foi o que ela fez? Não. Literalmente. O que é que fez? Hoje, mediante dados de recessão, dados, simplesmente subiu. E para já continuar a subir. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a questão da administração dos Estados Unidos dizer que iam repor as reservas, ou seja, iam começar a comprar. Aquilo que eu sei é que fez um breakout e foi. E para já está a ir. As obrigações estão estáveis, é como se estivesse a dizer, ok, a inflação está a ficar impregnada, pelo menos em 2 setores, né? O shelter, o alojamento e os serviços. Poderá ser isso, poderá ser um bounce técnico. Temos que esperar para ver. Eu só acredito que as coisas se deterioram quando começamos a romper aqui a zona dos 3,47, 3,48. Está lá nada. Bitcoin, nos últimos 2 dias tivemos uma forte subida, para já estamos a parar. As coisas estiveram positivas. A grande questão da Bitcoin, e por isso é que eu digo, nós devemos seguir a Bitcoin, porque a Bitcoin dá-nos boa informação. Eu antes tinha aqui um botão para fazer o auto, agora já não tenho. E porquê que eu digo que a Bitcoin é um bom ativo para nós acompanharmos e tentarmos ver se o movimento que estamos a ver ou que prevemos que aconteça, se é um movimento assim tão bullish quanto isso. Porquê? Porque Bitcoin hoje, com os dados da inflação, não rompeu o máximo do dia anterior. Literalmente não rompeu o máximo do dia anterior. Então Bitcoin basicamente está-nos a dizer, quem é que está bullish? Eu não estou bullish. Já agora vamos ver como é que se comportou o S500 nesta altura. Rompeu completamente, não é? Rompeu completamente. É uma informação completamente diferente. E a Bitcoin não disse isso. Para já está a fazer uma bull flag, está a lateralizar, não sei se está à espera para fazer um movimento real que vem aí ou não. Aquilo que eu sei é para já está bullish e retracements fazem parte, inside bars fazem parte. Vamos então agora olhar aqui para as nossas cotadas rapidamente. Porquê? Porque muitas delas não mudou nada. Se vocês olharem para a Green Volt, caiu 0,5%. Caiu, fez um novo mínimo, voltou para a mesma zona. Ou seja, parece que estamos a fazer aquela questão da lateralização ou bandeira bullish. Eu queria ver se me dava assim um bocadinho de espaço, não quero, paciência. Ou seja, poderemos estar a fazer isto. As bandeiras são a pior coisinha que nos pode acontecer. Porquê? Porque rompemos esta zona de suporte, depois viemos para aqui, depois volta para cima. É um canal descendente que se está a formar. Para já, aquilo que eu vos digo é fiquem de fora e esperem pelos 6,70, algo assim. Eu sei que deixam dinheiro em cima da mesa, 3, 4%, mas eu só vos digo isto. É melhor ficar de fora do que ficar dentro e depois vê lá aqui. Porquê? Porque começa a perder os pivôs todos e nós temos que olhar para as zonas de suporte, né? E temos os 6,20 como zona de suporte. De resto, para já não tem assim nada especial. O movimento foi bastante neutro. O mesmo acontece com a EDP Renováveis, continua aqui assim, né? Nesta zona, acima da moving average, ou seja, para já está bullish, mas está a haver aqui uma compressão que basicamente indica o quê? Distribuição ou acumulação. Para já estamos acima da zona de suporte. Aquilo que queremos vê-la é ver para aqui. Por isso, acompanhem. Eu acho que será... o grande problema é que eu já ando a dizer isto há tanto tempo, né? Será um setor bastante interessante em termos de potencial de subida. Aquela que basicamente fez o breakout e continua a ir é a EDP. Hoje deu-nos um alerta. E porquê é que nos deu um alerta? Porque temos um martelo invertido, temos uma queda e os compradores entraram em ação e hoje temos outra vez um martelo invertido. Portanto, muito, muito cuidado. Muito cuidado. A Bollinger Band vai começar a apertar. Isto significa o quê? Significa que, por norma, as cotadas andam
entre a banda superior e inferior. Quando chega à inferior existe um movimento para cima, quando chega à superior existe por norma um movimento para baixo. Aqui foi mais expressivo, não tanto aqui. Estamos a meio. Vem aí qualquer coisa, perdendo este pivô, viramos para aqui, rompendo este pivô, viramos para aqui. Sigam a EDP, pode ser que ela influencie os restantes, ou os restantes influenciem a EDP. BCP, ontem fez uma doji em decisão, hoje veio até à zona. Não sei quando é que desenhei isto, não sei se esta cor está certa ou não. Eu desenho as coisas e tento meter a verde aquilo que é. Não. Tento meter a verde aquilo que é a zona de suporte, zona de resistência, né? A zona de interesse verde, e a amarelo são as gaps. Zonas de breakouts são roxos. A grande questão é: chegámos lá. Fantástico. Continuamos a fazer escadinha. Vocês estão preocupados com o BCP? Tecnicamente, não estejam. Para já, respeitamos a moving average. Enquanto respeitar, não tem problema nenhum. Quando começar a dar solavancos na moving average, eu teria problema. Como é óbvio, a visão diária, estamos a bater na Bollinger Band. É expectável que haja retracement? É expectável, não é garantia. Vejam o que aconteceu aqui, sempre a subir. Não é garantido, mas é expectável. Ou seja, esta é uma zona em que nós devemos ter algum cuidado. Mas de resto a tendência é de subida. Quanto à Galp, a Galp não está a fazer aquilo que o petróleo fez. Não se esqueçam, o petróleo estar mais elevado não significa que a Galp esteja a ganhar mais dinheiro, apesar de que a maior parte do negócio da Galp tem a ver com extração, não é? E distribuição dos combustíveis ou da energia é algo mais residual. Mas os investidores acharam que hoje não era dia para subir e veio para aqui. Portanto, eu mantenho aquilo que disse antes. Perdendo o pivô, perdendo a moving average, viemos fechar a gap, rompendo esta zona, viemos para esta zona de interesse, por assim dizer. Para já estamos a meio do caminho. Tão simples quanto isso. A nós, ontem caímos, a expectativa era que continuássemos o retracement. Fizemos uma pausa, portanto, a 1 hora devemos estar a batalhar com o moving average, é o que estamos a fazer, ou seja, continuamos com os mínimos sempre mais elevados, fechamos esta gap, a sequência de máximos é mais baixo, pelo que estamos neutros nesse aspecto. De resto, se quiserem ficar bearish, fiquem abaixo dos 4,37 até esta zona. E depois vejam a reação aqui. Se quiserem ficar bullish, acima dos 4,41, 4,42 até aos 4,46, e depois ficam na expectativa de romper este máximo também. Bollinger Band, como vocês veem, nós estamos a meio. CTTs. O que é que o CTTs fez hoje? Basicamente fez um martelo invertido. Já ontem, de certa forma, tinha feito. A zona está aqui bem definida. Esta é a zona de proteção, esta é a zona de resistência. Para já estamos a meio, mudou nada. Jerónimo Martins, praticamente a mesma história, ou seja, voltamos para a zona de resistência e não rompemos. Picamos, mas não rompemos. A expectativa é que vão os ventos a levem para cima. Para já, estamos com dificuldade. Não demora muito, começa a época da apresentação dos resultados, pelo que eu nem sei o que é que poderá acontecer. Poderá haver uma corrida por resultados, pode, como poderá haver o oposto. Atentos aqui, é só isso que eu vos posso dizer. Sonai, praticamente a mesma coisa, mas em vez de estar aqui, está aqui em baixo, mas está na zona de resistência também, ou seja, faça aquilo que falámos ontem, não mudou nada. Altri fechou a gap, pronto, ok, fechou a gap, fantástico, não é? E agora vamos ver o movimento que vai fazer. A 1 hora deve estar oversold, ainda não. Portanto, por isso é que eu digo, nós devemos ter FOMO. Não, nós podemos tomar uma decisão de, olha, rompeu este máximo, eu vou entrar, ele está aqui, eu vou entrar. Ok, entrei. Onde é que eu tenho que sair? Aqui, perdeu este pivô, já deixei 0,78 em cima da mesa, provavelmente 1%, quer dizer que se eu entrei aqui e saí nesta zona, eu ganhei 1%. Agora, se eu fiquei, não vale a pena, não é? Por isso é que eu digo, os gap-ups
eu gosto que feche as gaps logo de imediato, testo estes gap-ups. Agora a parte interessante é esta, voltamos para a zona de compressão, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Eu continuo bullish neste tipo de movimentos. Eles são bruscos, são chatos, mas continuo bullish porque a sequência é de máximos mais elevados e mínimos mais elevados. E o mesmo acontece com a Navigator, não é? Acabou por fazer exatamente o mesmo movimento, fechou a gap, voltou para a zona de proteção, fez bounce na moving average e agora queremos é que ela volte para cima. Isto poderá demorar alguns dias, agora estamos com a zona de interesse aqui. Quanto à moto em Gila, essa continua a ir. E é aquilo que eu vos tenho dito, a percepção é sempre esta. Onde é que o retracement deste movimento termina? Nunca sabemos, não é? A realidade é essa. Ficamos à espera de quê? De sinais. Inicialmente pensávamos, ok, o retracement está aqui, é estranho, já vos expliquei porquê. Nós olhamos para aquilo que se chama as Elliott Waves, né? E ok, isto pode ser a 1, 2, esta será a 3, e a 3 termina aonde? Nos 23 a 38%, que coincidiria aqui. O que é que o preço nos indicou, principalmente neste dia aqui, da apresentação dos resultados, acredito eu, é que não, é para ir mais abaixo, e acabamos por ir mais abaixo. Fez um breakout aqui e agora a partir de viramos para aqui, potencialmente para o Golden Pocket. De resto, para já está bullish e é isso que eu vos posso dizer. Desde o dia em que fez aqui o breakout deste ponto, não é um breakout daqueles que nós tínhamos visto anteriormente, né? Em que tínhamos várias tentativas, basicamente é pivô, rompeu, fez suporte no pivô e depois começou a ir e o breakout dá-se aqui, não é aqui, não é aqui, apesar de termos um aumento de volume, mas o breakout real dá-se aqui. Porquê? Porque basicamente rompemos o máximo, aquilo que era o pivô, testámos o suporte desse pivô e voltámos para cima. Agora, está a seguir a escadinha, enquanto não parar de seguir a escadinha, não tenham receio, se começar a picar a escadinha, começar a tentar vir para baixo, atenção à pressão vendedora. E a REN ainda não chegou ao destino, mas está a fazer uma bear flag, ou seja, aquilo que eu tenho dito sempre é cuidado com as fortes subidas como estas, por norma dão origem a compressão. A compressão está a criar uma bear flag, canal ascendente, pode acontecer o mesmo que aqui, pode continuar a ir. O pivô tem que estar aqui neste momento, 2,66. Ou seja, se há algo que vocês vão ter que entender é isto. Seja quem for o investidor, não há ninguém, tirando uma outra vez que isso acontece só porque viram, olha, está aqui uma zona de suporte, entrei, e vamos supor que entrou no mínimo do dia, ou o mínimo mesmo. Isto são aquilo que eu costumo dizer chouriços. São acasos, são outliers. A realidade é que ninguém descobre os fundos nem os topos. Nós podemos dizer assim, vou vender nos 2,65 que coincidiu aqui com o máximo, mas isto foi um chouriço. E foi um chouriço porquê? Porque basicamente respeitou o que estava antes, né? Vocês olham para aqui para o H, que é o high, e vem 2,65. O chouriço tem a ver no sentido em que, como é que eu ia adivinhar que ia haver aqui pressão? Eu sei que aquilo é um máximo, eu sei que é um ponto de interesse, eu não tenho a certeza que vai haver aqui vendas. Não é? Pode haver um bocadinho mais acima, mas eu não tenho a certeza. A grande realidade é esta. Vocês têm que estar a habituar-se a deixar algo em cima da mesa. Aquilo que não podem deixar em cima da mesa é 30% daquilo que estão a ganhar. Isso não façam. Não é? Pelo que, dependendo da time frame, dependendo do ponto de entrada, façam gestão. Vamos olhar agora para Estados Unidos. Meta, ela continua com força. Rompeu? Não rompeu, mas continua com força. A Meta não está. Como é que eu ia dizer? A Meta vai ser como a AMD foi há 2 anos atrás, salvo erro, aquela que eu vendi cedo demais. A realidade é esta, né? Eu vendi aqui assim, foi aqui assim, e ela simplesmente continua a ir. Para já está num ponto de interesse, rompendo aqui os 217, vem em direção aos 230, onde fecha a gap, pelo menos. A AMD está tipo a Nvidia, está mais volátil que, sei lá o que, extremamente volátil, mas estão-se a tornar interessantes. Eu acho que sim.
apesar de tudo, e eu volto-vos a dizer, a subida da AMD não é de descurar correções brutais. Atenção, desde o início do ano é mais ou menos aqui assim, né? É aqui assim. Nós estamos com 44%. A Nvidia subiu muito mais. Muito mais. Por isso é que eu digo, nessa perspectiva, a AMD é melhor investimento. Ok? Mas é só nessa perspectiva. Na outra perspectiva é, se a Nvidia duplicou esta subida da AMD, é porque é muito melhor aposta, e eu não ponho isso em causa, né? Mas a grande questão é esta. Hoje quase caiu uma pinguinha, né? Porque eu tenho aqui a minha chamada de atenção, como diz o outro, como é óbvio. Eu posso sair aqui e já aceitar demais. Porquê? Máximo mais baixo. Se romper aqui, fazemos um mínimo mais baixo e temos esse sinal. E esse sinal pode fazer isto e depois ficar para baixo. A realidade é que nós nunca sabemos se isto vai acontecer, e eu, dentro daquilo que se chama, né, deixar dinheiro em cima da mesa, já deixaria 6%. Estes 6% seriam importantes para mim, porque o meu preço médio está mais ou menos aqui, né? Então basicamente eu ia ganhar 1%. Mas terei que gerir, dê por onde der. Agora, a minha gestão será de forma apertada, porque a realidade é esta. Eu hoje, eu acompanhei o movimento, eu estava à espera que houvesse pressão de venda por causa dos gap-ups nos índices, que foi bastante forte. Agora, a questão é, eu estava à espera que perdêssemos o pivô? Não. E perdeu o pivô. Se eu tivesse gerido, saía nos 271. Saía nos 271, onde é que eu entrava às cegas? Às cegas era aqui. Aqui eu entrava às cegas, respeitando aquilo que nós temos falado, entraria aqui, e como é óbvio, neste momento estaria a roer as unhas a tentar perceber por onde é que isto vai. Investir na bolsa não é fácil, tenham isso em conta. Máximo mais baixos, mínimos mais elevados, é uma informação neutra, nós não podemos dizer que ela esteja bullish, mas a sequência geral, ela está bullish, está a fazer uma lateralização que poderá trazer sell-off. A última vez não o teve, mas poderá acontecer. Agora, as fintechs estão doidas, né? Vocês olham para a Sophie, ela abriu com um gap up de quanto? Só por curiosidade. 1,5%. Foi sempre a vender, veio até à zona de suporte. Isto foi a Sophie. A Farm, mesma coisa, está a voltar para a zona de suporte. A Upstart, mesma coisa, está a voltar quase para a zona de suporte. E tudo devido a quê? Eu não sei o que é que as levou a subir, muito menos porque é que elas estão a cair. Poderá estar relacionado com a questão de esta história da deflação, depois da deflação e a imprensa começar a falar sobre deflação, começam a vir o problema da... Vocês têm que pensar assim, eu costumo olhar para a deflação neste sentido. Imagine isto, vocês têm a vossa casa e ela está avaliada em 100 mil e vocês já a pagaram, não têm empréstimo nenhum, mas vão ter uma hipoteca sobre ela porque deram-na como garantia para um empréstimo qualquer, vamos supor. A avaliação da casa com deflação vai cair. E vamos supor que passa para os 90 e o banco diz assim, agora reforças com 10, que é a diferença, e vocês não têm 10. Será que é por causa disto? Financeiramente nós sabemos que vamos passar por alguns apertos. Agora, olhem para a Upstart e digam assim, enquanto não perder esta zona, não é grave. Enquanto não romper esta zona, andamos aqui. Basicamente, podemos fazer o mesmo que andámos aqui a fazer. Agora, os movimentos são brutais, são bruscos, é difícil de apanhar, não é? Fez aqui um breakout, voltou cá para baixo, voltou a romper, parece querer voltar para baixo, pelo menos já fechou esta gap. Agora não sei, a Sophie é aquela que me tem desiludido mais nesse aspecto, porque a Sophie, quer dizer, breakout, o movimento é exatamente igual, né? Breakout desta zona, volta cá para baixo, breakout outra vez e volta cá para baixo, mas desiludiu mais, porque a realidade é, a rejeição devia de acontecer aqui, não era?
era isso que ela desilude, mais nada. O resto já estava à espera, e por isso é que eu não tenho nada a reforçar as minhas posições. Mas Palantir é mais uma que está mais louca que os loucos. Fez um breakout, voltou para baixo. Para já está na zona de suporte. À partida, é para continuar? Eu acho que sim. Eu sou honesto. Eu já estava à espera que houvesse rejeição na Moving Average de 200, não se esqueçam, é aquela onde temos tido alguma dificuldade, mas com os dados de hoje, pensei que o mercado se fosse empolgar, não foi o que aconteceu. Para já estamos nesta zona de compressão e não saímos daqui. A lúcida é aquela que, tal qual como todas estas, né? Não há coisa mais volátil do que isto. Porquê? Tínhamos claramente a zona para breakout e claramente ela ontem rompeu. Hoje, o que é que ela fez? Vai fechar a gap. E depois o que é que fez? Vamos fazer um sell-off. Ela está a cair 2%, mas se fôssemos do máximo até ao mínimo onde ela esteve, são 10%. Isto é uma amplitude brutal. Por isso é que eu digo, há cotadas, por muito que vocês achem que, ou acham que devem apostar no longo prazo, eu digo-vos assim, há cotadas que não é para longo prazo, há cotadas que nós entramos e passados 5 minutos estamos a negativos e já a gerir, porque imaginem o que é alguém entrar aqui, chegou a estar positivo, vamos fazer ao contrário, né? Entra aqui no breakout, chegou a estar positivo 6% e depois chegou a estar negativo 3,5% e neste momento está 1,62%. Não é fácil gerir este tipo de cotadas, como é óbvio. Nós escondermos atrás da questão do longo prazo porque permitimos-nos, e eu falo por mim, como é óbvio, permitimos-nos a ficar negativos. Não são fáceis. Se amanhã começar a subir, acho que o breakout fica mais do que definido e viremos fechar a gap. Tesla é outra, apesar de tudo. Gap up, ainda aguenta um bocadinho, 2 ou 3 minutos lá em cima, depois vai cá para baixo, já fechou a gap. Eu ando a acompanhar a questão das options e dos comentários que fazem no Twitter sobre esta cotada, e a maior parte hoje aquilo que dizia era atenção a este gap up porque nós vamos testar aquilo que se chama a zona de supply. Supply é o quê? É a zona onde existem muitas ações que estavam isto tudo negativo e que agora vão começar a vender-se. Ou seja, a zona de resistência nós temos aqui marcada entre os 197 e os 200, não é? E a realidade é, nem sequer chegou lá. Nem sequer chegou lá. Vai ter apresentação de resultados, não demora muito, 19 de Abril, cuidado. E esta vai ser a parte interessante. E eu vou depois analisar mais uma ou duas rapidamente e terminar o vídeo por aqui, que já vamos com 40 minutos. Mas vai ser a parte mais interessante. Não se esqueçam, a Tesla tem andado a baixar o preço dos automóveis. Isto significa o quê? A sua margem vai baixar. Vai baixar, acabou. Nisso não há discussão. A grande questão é, eles mantêm essa margem acima dos 20% ou não. Se não conseguir surpreender o mercado de manter acima dos 20%, vai haver sell-off com força, ok? Porquê? Porque a Tesla é vista como um negócio premium, né? Em que basicamente, tipo a Apple não sofre tanto com preços de telemóveis. Vocês não ouviram a Apple dizer vamos baixar em 10% o preço dos iPhones. Aquilo que eles fazem é eles enganam-nos e dizem vou meter um sensor novo. E parece que estamos a pagar o mesmo por mais. Mas a realidade é que as marcas premium é isso que fazem. E a Tesla virar uma marca que basicamente depende da quantidade para ser rentável, no longo prazo é isso que vai acontecer, não se esqueçam. Eles têm a tal vertente da full self-driving e afins, o que quer dizer que quanto mais automóveis estiverem na rua, maior vai ser a rentabilidade desses serviços. A questão é que eles não têm um Model 2, não é? Eles têm um Model 3 e aquele que vende é o Model Y, nem é o 3. Vamos ver a reação, porque se surpreender, isto vai lá para cima. Eu tenho uma forte convicção nela, por isso é que é a minha posição mais elevada. Eu quero reforçar, eu estava atento para começar a fazer reforços, mas os meus reforços não será aqui.
eu confesso. Eu não vou reforçar, eu não vou sequer tentar fazer uma entrada e dizer, mas Pedro, daqui até aqui são 10%. Eu estou marimbando. Eu vou entrar no dia em que ela começar a namorar esta zona. Porquê? Porque já me vou sujeitar a esta volatilidade, vir aqui aos 230 e começar a falhar e voltar cá para baixo. Portanto, eu, se me posicionarem por aqui, não me vou posicionar antes, porque neste momento o potencial é este. Neste momento é isto. Tenham isso em conta. XPEV, NIO, eu sei que têm andado a fazer perguntas sobre a NIO no vídeo de YouTube. Eu não respondi, peço desculpa, porque basicamente eu já tenho falado sobre a XPEV e a NIO, todos os vídeos, eu falo. Elas estão numa zona bastante neutra, elas fizeram uma forte subida, estão na parte de retracement, vocês olham para a NIO, forte subida, fez um retracement ainda maior, ontem voou, voltou cá para baixo, para a zona de proteção. Será que agora é para começar a subir ou será que isto é um ombro esquerdo, cabeça, ombro direito? A sair nos 8,72 é imperativo. Como é óbvio, sair nos 8,72 já vão ter aqui uma zona de suporte e depois aqui outra, mas a realidade é esta. Para já, a sequência, se vocês olharem para a NIO, a sequência, ela não está bullish, pois não? Eu partilhei no Discord contagens e as contagens dizem-nos que é para vir aqui para baixo. Porquê? Máximo, máximo mais baixo. Máximo, máximo mais baixo. Máximo mais baixo. Eu não vejo aqui nada bullish. Aquilo que vejo são trades, são pontos em que nós podemos fazer entradas, mas temos que sair, literalmente. Não é daquelas que nós possamos manter para o dia seguinte. Principalmente, e isto serve para todas as chinesas, eu estou incluído nesta, certo? Principalmente quando existe o tal conflito que poderá escalar ou não. Andamos nisto há 2 anos ou 3, entre Taiwan e China, e envolve Estados Unidos pelo meio. Ninguém quer que aquilo escale, mas as coisas têm andado a aumentar, não é? De tom. Portanto, muita atenção a isso. Vocês olham para a BABA e dizem, a BABA não demora muito, está aqui. E a BABA desde o início do ano tem subido. Vamos ver. A BABA está aqui. O início do ano foi aqui. A BABA chegou a estar a subir 33%, chegou a estar negativo 12%, chegou a estar positiva 15% e neste momento está ligeiramente positiva nos 4%. A BABA não está assim tão bem. A BABA está maravilhosa para quem apanhou aqui. Eu acho que a Nvidia está bem melhor. Até a Intel está melhor do que a BABA, né? Desde o mínimo que fez em outubro até agora, a BABA tem 62% de subida. Se vocês olharem para a Intel, desde o mínimo, que nem sequer foi em outubro, por acaso até foi, a Intel conseguiu fazer aqui um breakout, mas quer dizer, é muito menos volátil, certo? Sobe muito menos, mas é muito menos volátil. As aéreas estão a cair com força, porquê? Porque, deduzo eu, atenção, corrija-me se eu estiver enganado, mas a grande questão é esta. Vocês viram que na inflação os dados indicam que, ou podem ver o relatório, os dados indicam que as tarifas aéreas aumentaram 4% do mês passado para este mês de março. Poderá ser disso, simplesmente não sei. Aqui diz que parece que houve aqui a apresentação dos resultados é amanhã, não é hoje. Está aqui a dizer que baixou o guidance para, enfim, poderá ser isso, mas eu estou a ver a CCL também está a cair, enfim, eu não sei se tem a ver com isso, honestamente. Aquilo que eu sei é que o mercado não está fácil. A Enphase já agora voltou para a zona dos 200, grande resistência. A Apple está resiliente para já, não está bearish, mas não está a ficar muito bullish, não é? Principalmente começamos a perder esta zona. Se perdermos aqui os 155 é para ficar para baixo, mas a realidade é esta, para já ainda não perdeu.
E depois temos aqui a questão da banca, que apesar de tudo, houve algum breakout? Não. O Bank of America vai nos dar essa indicação. O Wells Fargo já não está assim tão linear porque já fez o breakout, né? Mas o Bank of America, pá, fiquem atentos. Eu acho que devem partilhar entre vocês se virem este movimento a acontecer. Se houver aqui um breakout, o destino poderá ser aqui, são 8%, quase 10%, né? Se usarmos aqui os 29,20, são 7%. Pode acontecer. É isto que nós estamos todos atentos à espera que aconteça. As petrolíferas hoje estão a reagir positivamente, mas não está a haver breakout nenhum. Vocês olham para a Exxon, não está a haver breakout. O United Airlines também está a cair. Quer dizer, pelo título conseguem ler aqui que a American Airlines, a ação da American Airlines cai depois de aumentar o outlook para os seus lucros, mas desaponta Wall Street. Enfim, é só seguir o movimento, é aquilo que eu costumo dizer, né? Eles já abriram com gap down, nem foi com gap up e foi sempre a vir para baixo. Sejam diligentes, o mercado está estranho, volto-vos a dizer, o mercado não está fácil. Nós estamos todos na expectativa que aconteça isto, que aconteça aquilo, mas o mercado, quer dizer, desde meio de março, se vocês forem a ver, meio de março foi aqui, mais coisa menos coisa até foi aqui, aquilo que tem andado aqui a acontecer, não é que está 16, está aqui, aquilo que tem estado a acontecer é que nós andamos aqui a lateralizar. Isto não anda nem desanda, né? Normalmente, principalmente nas tecnológicas, vamos pegar aqui sei lá, na Microsoft. Normalmente aquilo que acontece nas tecnológicas é que temos uma subida e aquelas que têm subido são as grandes. Vocês olham para a Amazon, não está a mexer. Literalmente, o mínimo de março está aqui assim, meio de março, breakout, testou suporte, máximo, testou suporte, novo máximo. Será que vem para aqui? Eu não sei o que é que ela quer fazer. Ela fez aqui um gap up, será que ela vai fechar a gap? Não está fácil, literalmente não está fácil. Google continua resiliente, mas a fazer o mesmo tipo de movimento. A Shopify, ela teve a subir com bastante força. Atenção, eu acho que ela vai continuar a subir porque a JP Morgan basicamente fez um upgrade para os 60 e tal. Não sei onde é que eles vão buscar os 60 e tal. Honestamente, olho para aqui, não vejo aqui nada de relevante. A grande questão é, o mercado foi para cair, ela vem cá para baixo. Todas elas fazem isto. Isto significa que fizemos aqui um breakout. Fizemos. E agora estamos à espera de quê? Estamos à espera que este breakout desta zona faça isto para voltar para cima. Será que é o que acontece? Muitas das vezes não. Agora, entrar neste momento nesta não é fácil. Eu estou break-even nela, salvo erro. My holdings, eu já tinha feito uma parte negativa, o que quer dizer que ainda nem sequer estou break-even, certo? Nem sequer estou break-even. Eu cheguei a estar a ganhar dinheiro hoje, porque ela teve a subir bem mais, quase 7%, mas a realidade é nesta, e por isso é que eu testo escadinhas. Porquê? Porque as escadinhas elas vão indo, e se não fosse a notícia que nós que houve do upgrade, aquilo que basicamente estava a dizer era o quê? Mínimo mais elevado, mínimo mais elevado, mínimo mais baixo. E eu estava à espera de um falso breakout para vir até aqui para sair. Depois vi o upgrade, ela veio quase até os 48 e disse, então agora vai fechar a gap. Não está para aí virada hoje. Eu espero que isto aconteça nos próximos dias, mas volto a alertar. Houve muitas que fizeram breakouts e simplesmente estão a ficar para baixo. Olhem para a Rivian. Fez o breakout nos 14, sempre positivo, grande expectativa para vir aqui para cima, e o que é que anda aqui a acontecer? Andamos aqui a lateralizar. Não sei que raio de notícias é que vamos ter nos próximos dias para
fazer a taxa de juros está nos 3,44, o leilão aconteceu agora há pouco. Não sei o que é que vamos ter aqui para empurrar isto para cima. Amanhã vamos ter o índice de preços no produtor, mas eu não sei, honestamente. Esta, não se esqueçam, é uma cotada do retalho. Talvez na sexta-feira ela decida subir, e o mesmo acontece que é consumer cyclical com a Rivian. A Rivian é uma empresa brutal que está com dificuldades de expansão, não é? E essa é a parte que custa nesta altura numa startup. Eu acho que ela tem um elevado potencial, mas eu não vou ficar agarrado a ela a achar para sempre que ela vai ter um grande potencial. Fiz um reforço nos 14, a um preço que eu já tinha daqui, e eu espero navegá-la até aqui se ela vier cá. Se ela não vier, agora eu vou vender, vamos supor, porque a minha ideia é esta. Se isto acontecer, fantástico, porque eu vou vender quando ela chegar aqui. Eu não vou pensar 2 ou 3 vezes e dizer: eu tive este tempo todo negativo, agora quero ganhar muito mais, que existe este potencial de vir cá para cima. Existe, e esse potencial eu estarei cá para apanhá-la quando ela romper esta zona e depois testar um suporte. E se não apanhar, paciência, olhe para outra. Agora, a realidade é esta: grande resistência. Nós temos que meter aqui vendas e esquecer o resto. Tão simples quanto isso. Metemos na time frame a 1 hora, se tivermos tempo. Se não tivermos tempo, chegou aqui e vendeu. Paciência. Se aproximar desta zona, vendeu. De resto, para já, estamos aqui presos, não é? Entre os 14 e os 15. Enfim, boa sorte a todos e até amanhã.